Mas hoje, em especial, nós queremos compartilhar, estamos conversando em Michael, por que a gente tentou se botar alguns tópicos, né, para facilitar nossa abordagem, né, mas são alguns materiais que a gente tem aqui. Os principais tópicos são por que as seitas começaram a aparecer desde sempre. Elas são, desde o Antigo Testamento já existiam adoradores de falsos deuses, né, de deuses demiurgos, semideuses. Quem são esses adeptos das seitas, né? Por que eles acabam entrando nas seitas? O que mantém eles? Qual é o perfil deles? E também quem são os captadores? Quem são esses falsos mestres, apóstolos, falsos profetas, enfim, esses que são usados, né? Que muitas vezes até vêm até nós, vêm até nossa casa, né? Batem na nossa porta, literalmente, batem palma, batem na porta. Quem são esses captadores? Então a gente vai tentar, se é que é possível, né? Uma hora e pouco, falar sobre isso aí, o Michael, com o intuito de dar continuidade ao que a gente tem feito, mas de trazer assim uma noção para que o nosso evangelismo, para que essa agenda de buscar e salvar o perdido, ela venha a ter mais eficácia. Porque se a gente souber quem são essas pessoas, e até a gente pode vir a se identificar, né, com o que a gente vai ouvir aqui também, não está proibido, viu? Alguém já disse, né, o Martinho Lutero, que quando a gente abre a Bíblia, se a gente não é a pessoa mais pecadora, mais errada que a gente conhece, tem alguma coisa errada com a gente, né? Então, vamos seguir esse espírito aí, nesse aspecto, né, que nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser salvos de nós mesmos, do pecado, desse mundo maligno, de Satanás, o acusador dessas almas, né? Então, para que a gente possa tanto identificar quem são as pessoas no dia a dia, aqui em Capão, no nosso trabalho, na vizinhança, na família, né? Familiares, amigos. Quem são essas pessoas, será, né? Será que são pessoas assim comuns? Ou será que elas têm assim algo que atrai as seitas, né? Que atrai o inimigo, né? Porque a gente sabe que a seita começou quando a serpente falou. Assim começaram as seitas, né? As heresias, as religiões no mundo inteiro, as blasfêmias, assim como aquilo que se opõe em rebelião, em independência e desobediência ao nosso Deus, que se insurge contra o conselho de Deus. Começou lá na serpente, como ela diz, né? Ela disse, entre outras palavras, foi isso mesmo que Deus disse? Não é bem assim. Quer dizer, ela questionou a palavra de Deus, né? Então, nós vamos nos esforçar para tentar passar essa noção, né? Sobre seitas, quem são os seus acusadores, quem são os seus alvos, vai ficar mais ou menos dentro disso, né, Michael? Eu queria começar lendo um texto para nós manter aqui esse padrão, Gálatas capítulo 1, né? Isso aqui até veio da nossa última reunião, o pastor Michael, ele ministrou sobre a seita dos Mormons, né? Para quem se lembra, está gravado. Uma novidade que nós vamos fazer uma série assim que Deus permitir. E vamos estar compartilhando isso no nosso canal. O pastor Michael já nos deu um ok ali, a gente nos parece bem. Nós vamos investigar, olhar com critério e vamos compartilhar para que as pessoas possam ser alcançadas, né, por essa verdade, por esse ponto aí. Posso fazer um comentário, um testemunho ao mesmo tempo? Amém. Eu estive falando com o Guilherme, né, ele esteve aqui em casa, e ele comentou assim, lá na minha corrida, tia, eu tenho um amigo agora que ele é evangélico. Quem segue? Como assim? Aí que ele me entregou um cartãozinho da igreja dele, e ele é evangélico, tu disse, tá, mas o cartãozinho dizia o quê? Ele é testemunho de Jeová. Então acho que não é evangélico, Gui. Aí eu disse, tem algumas coisas que eles creem que não está na palavra, só que eu não sabia dizer de cabeça, né, o que era, ainda que eu anotei, mas assim, aí eu falei algumas coisas para ele, né, não sabia dizer tudo, mas eu disse, a nossa fé está firmada na palavra, né, e eles não creem na palavra, ou leem alguma coisa, mas distorcem, usam outros livros, enfim, a fé deles não está em Jesus como Salvador, enfim, falei algumas coisas assim. E aí eu pensei assim, eu não sabia nada sobre o Testemunho de Jeová.
Não tinha ideia. Assim como de tantas outras que a gente falou. Então, eu penso que a importância, né, de a gente estudar sobre isso. Eu pude falar ali muito simples, mas se eu não tivesse participado, se não tivesse os cursos falando sobre isso, não poderia ter falado, né? Ainda disse assim, Gui, tem um áudio lá no nosso grupo da igreja, vou te mandar para te escutar, para te entender um pouco melhor. Mas aí eu disse, quem sabe tu pesquisa na internet. Não pesquisa, porque senão me converteu, guri. Não pesquisa. Vou te encaminhar Deixa assim material. que eu vou te encaminhar alguma coisa Perfeito. que vai te ajudar. E aí, ainda não encaminhei, mas eu pretendo encaminhar, né, e conversar com ele sobre isso. Mas assim, aí eu disse, eles te convidaram para ir na igreja? Ele te convidou para ir na igreja dele? Não, ele não me convidou, ele só entregou. Eu disse, mas ele vai te convidar, e tu não vai ir. Mas só para testemunhar assim a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque por vezes as pessoas são enganadas e acham que tá certo. É verdade. Se passa, né? Mormons, Testemunho de Jeová, Adventistas, se passa por evangélicos. Estratégia. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, Não tá perdido, né? Exatamente. Qualquer Então, essa é a caminho. verdade. Porque o mundo apregoa que todos os caminhos levam a Deus. Baita mentira, né? Vamos já denunciar de cara aqui. Não é verdade. Só tem um caminho. Esse caminho é uma pessoa, a pessoa do Filho de Deus, que é próprio Deus, Jesus Cristo. Nenhum outro caminho leva o homem a Deus. Não há nenhum outro Salvador, salvação em nenhum outro nome. Então, como é importante, né? Isso que o André falou, né? As pessoas estão tão perdidas que qualquer caminho serve, né? E até a gente vai falar sobre isso. Tem um ponto que vai convergir exatamente do que benção esse testemunho da Carol. É exatamente o seu intuito, né? Então logo a gente consiga compartilhar então essa série, né? Gálatas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6, amados, né? A gente sempre leu apenas o 8, hoje nós vamos ler o 6 até o 8, amém? Amém. Então vamos lá. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quero frisar essa expressão aqui, outro evangelho, tá? Então, às vezes a gente não passa os olhos aqui, então hoje eu queria mostrar isso aqui, né? Eu e o Michael conversamos também sobre isso aqui. Esse outro evangelho fica claro que não é o evangelho de Cristo, né? Que não é porque passeis daquele que vos chamou a graça, então passaram daquele evangelho recebido de Cristo, né? Desse estado no evangelho de Cristo, os apóstolos, para um outro evangelho, tá? Versículo 7. O qual não é outro, né? O que ele está falando aqui é desse evangelho que eles estavam, né? Nesse caso, que era o evangelho de Cristo, né? Então ele estava surpreso que eles abandonaram isso, né? Mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, o que é transtornar? É trazer transtorno, empecilho, confusão de entendimento. E isso é bem atual. É bem atual. Nós podemos até dizer que a da igreja atualmente, a igreja está quase que dividida no Brasil, né, nesse evangelicalismo, em pessoas que estão ainda tentando, aliás, é uma parcela muito pequena, que estão tentando permanecer no evangelho bíblico, esse evangelho, digamos assim, de Cristo, dos apóstolos, essencial bíblico, simples, que é aquele receio de Paulo lá em Coríntios, né? Mas eu receio que vocês, assim como a serpente enganou a Eva, vocês se apartem, vocês sejam enganados, percam a simplicidade, a coisa devido a Cristo, né? O evangelho, esse receio de Paulo acontece hoje, né? Na igreja brasileira, e as pessoas estão tentando modificar o evangelho, porque já dizia David Wilkerson, né? Pastor, um pregador muito usado por Deus, um servo de Deus, só quer mudar o evangelho, só quer transtornar o evangelho, só quer transformar em outro evangelho aquele que não foi transformado por ele. O apóstolo disse: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de
quem crer. Quem não crê vai querer mudar ao seu gosto, né? Vou procurar uma igreja que pregue uma mensagem ao meu gosto, que eu me adapte, né? A gente ouviu muito isso, né, filha, ali em outro momento da nossa vida. A gente chegou a ouvir isso, né? Uma pessoa, não, a gente vai procurar uma igreja que tem uma estrutura, que se amolde mais a nós. Amém, Deus abençoe. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e graça, né? O versículo 8. Então ali, né, transtornar, né, o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo aqui no caso. Aí o versículo que a gente tem lido todas as reuniões aqui praticamente, né? Nessa época de refúgio à luz da palavra da seita. Mas, ainda que nós mesmos, e aqui a gente tem falado muito pouco sobre isso, a gente fala mais do anjo, né? Ou de algum. E aqui eu estava conjecturando com o Michael, esse anjo aqui, na verdade, não necessariamente a gente poderia dizer assim, pode ser até um espírito maligno, já é um anjo caído, né? Não que vai se um anjo que está agora na presença de Deus vai enlouquecer, ela vai se desviar e vai vir pregar para nós um outro evangelho. Não é nisso pelo menos que eu creio, né? Eu creio que aqui ele fala, ainda que nós mesmos, e aí tem essa confusão do homem, o homem é criativo, o homem tem um texto em Tito, que depois a gente pode ler, que vai dizer que se afaste dos hereges. Ele está falando do homem, né? Não está falando de demônio, não está falando de espíritos malignos, nem de anjos caídos, está falando do homem mesmo, né? Os hereges, que são inventivos, que acreditam em fábulas, em soluções, né? No falso evangelho. Então, e um anjo que do céu vos anuncia um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, a guisa de introdução, só para nós recapitular, que toda heresia organizada, se transformando em heresias, pode se tornar uma seita, um grupo sectário, só para nós recordar que é uma seita de fato, partidarista, né? E também ela pode virar, inclusive, uma religião onde as pessoas vão ter aquele estilo de vida para tentar a busca com uma relação a uma divindade, né? Para com uma divindade. Daí seria a questão da religião, né? A gente sabe que essa palavra também, as duas palavras, elas vão ter sentidos um pouco diferentes, mas elas andam junto de alguma forma, né? Por exemplo, a religião a gente sabe que é uma pessoa buscando uma relação com a divindade, basicamente seria isso, né? Ela tem um estilo de vida, ela pode viver por obras, tentando alcançar algo, aí advém a religiosidade, e da mesma forma ela tem ali uns correspondentes que a gente sabe. Eu conheço muito o do latim, não estou lembrando agora do grego aqui, talvez o Michael, mas por exemplo no latim é religare, né? Porque seria uma religação com Deus primariamente, mas depois isso se tornou uma coisa meio relativa nos dias de hoje, né? São mais de 10.000 religiões atualmente registradas, né? Na verdade, o correto, né, seria a gente falar de falsas religiões. Né? Sim. Porque no final das contas só existe uma religião, né? Porque a Bíblia fala em religião, então só existe uma religião que é pura e sem mácula, né, para com Deus Pai. Né? Todo o restante são falsas religiões. Da mesma forma como, né, são chamados deuses, né? Mas na verdade são falsos deuses. São falsos deuses. Assim também há uma só religião, né, afinal de contas, né? Porque Cristo, né, é o que nos religa. Né? Então, nesse sentido, não tem outra. Né? Amém. O mundo, né, tem a sua definição, né, de religião, né, mas assim como o mundo também tem as suas definições de deuses, Sim. Tem as suas definições, né, de muitas coisas, né, mas para nós, né, só há um Deus, né, só há uma religião, só há uma religiosidade aceitável, né, que é aquela que está escrita em Tiago. Né? Então... Amém, exatamente. Muito bom essa pontuação do Michael, porque é exatamente o que está acontecendo, né? A gente vê palavras perdendo o sentido original. Exato. Na própria etimologia, no próprio significado, no sentido, e sendo usadas para outras coisas, que é aquilo que a gente vem falando aqui nessa mesa já há
algum tempo, pelo menos mais de 2 meses, da semântica enganosa, né? Isso. A famosa semântica enganosa, né? Pode estar num título de uma seita, pode estar no ensino dele. É que nem, por exemplo, quando o testemunho de Jeová usa o termo Jeová, ou quando ele usa o termo Jesus, ele está falando de fato de Jesus mesmo, está falando de fato de Jeová mesmo, não. O Jeová deles não é o Jeová verdadeiro, e o Jesus deles não é o Jesus verdadeiro. É um falso Jesus que eles ensinam, é um falso Jeová. Assim como aqui, né? Outro evangelho, né? É um outro evangelho que eles ensinam, não é o evangelho de fato. É um outro Jesus que eles pregam, não é o Jesus, né, da Bíblia. É um outro Jeová e não é o Jeová revelado nas Escrituras, né? Mas é isso aí. Amém. O objetivo de nós falarmos, a gente vai começar a falar aqui, por que tantas seitas surgiram, né? Seitas falsas, né? De falsos deuses, né? Com falsos ensinamentos, de falsos mestres ao longo da história bíblica, da história da humanidade, da história atual, né? A gente pode também dizer assim, né? Então, mas antes disso, o objetivo de a gente estar conversando hoje é para a gente conversando ali era para proteger o rebanho, para trazer distinção. Eles pensam assim, mas nós temos um só Deus, uma religião pura e verdadeira, bíblica. É realmente para trazer uma definição para que a gente possa estabelecer algo para andar a partir de, né? A gente tem algo para andar, que são verdades absolutas da palavra de Deus. Uma vez que a gente já definiu aqui e já concordamos que não há verdade fora das Escrituras, né? Algumas vezes a gente já tem tentado afirmar essa verdade absoluta sobre a própria Escritura, né? O Michael vai estar falando especificamente depois dos 5 solas, eu já vou passar para ele, né? Mas é promover discernimento dos irmãos, para que a gente possa evangelizar com sabedoria, como a Carol teve experiência, que já deu testemunho, propagar a verdade, aproveitar momentos onde a gente pode estabelecer sempre a verdade de Deus diante de uma mentira, né? Aquela verdade como luz dissipa as trevas, né? Que vai o verdadeiro destruindo o falso. É nesse aspecto. Vamos botar fogo nas heresias, né? Amém? Nas heresias, né, irmãos? Não nos hereges, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, por que, uma vez que a gente já falou das religiões, das seitas que organizadas seriam as heresias, perdão, né? Que ali o termo é aireses, né? A gente não comentou ali, do grego aireses, que seria exatamente um desvio da verdade, né? Um abandono da palavra da verdade, né? O abandono da orientação de Deus, né? Isso sugere muita coisa. E não só isso, ela vai se opor à divindade de Deus, ela vai se opor à palavra de Deus, às pessoas da Trindade, né? Seria essa questão da divindade no caso, né? E ela vai ter outros pormenores, né? Mas quando é que começou o surgimento das seitas no mundo, tá? Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, pode abrir para nós, Michael, 2 Coríntios 4:4. É por causa de uma ação diabólica. Então a gente tem uma noção que as razões para o surgimento de seitas em todos os tempos sempre foi a atuação diabólica. Sempre teve o diabo, né? Satanás por trás disso. Muito importante a gente entender isso aí, né? Então são ações diabólicas desde que o mundo é mundo, aquela coisa toda, o mundo diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nossa, né? Claríssimo, né? Nós sabemos quem é o Deus desse século, né? Que cega o entendimento das pessoas. E aqui nós estamos falando de Satanás, né? 2 Coríntios 4:4. Então é uma ação diabólica no mundo. Então esse é o início, né? Nós poderíamos ler lá Gênesis, o diálogo da serpente com ela, poderíamos, tá? Mas como nós já vemos lendo direto, a gente vem falando, a gente vai continuar citando aqui, porque ele é fundamental para esse entendimento, né? Que é desde o princípio, né? O segundo ponto que eu queria passar para os irmãos é uma ação diabólica contra a igreja também.
né, que o Michael, em uma das pregações na exposição de Romanos, comentou que nós enxergamos a igreja em toda a Escritura, né? Desde lá do Antigo Testamento, né, da Antiga Aliança, a gente consegue enxergar a igreja como congregação dos santos. Então, muito importante esse entendimento, essa linha da igreja em todo o tempo da história bíblica, né? Amém, irmãos? Então, qual é a ação diabólica contra a igreja? Pode abrir para nós, Bia. Mateus 13, 25. A Bia vai ler para nós. Então, aqui seria essa ação diabólica contra a igreja. Mateus 13, 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então aqui é uma ação. Quem é esse, né? Nesse caso, assim. Quem nós entendemos nesse caso? Nós entendemos que quando nós estamos desatentos, não estamos vigilantes. Tem um texto que nós não vamos ler porque ele é muito comprido, né? Mas é o texto de Ezequiel 33, né? Que fala dos atalaias, dos reparadores de brecha, né? Então, quem é esse vigilante, né? Quem é essa pessoa que está sempre atenta, né? Porque pode ver, sempre vai ter no meio de algum grupo alguém que está sempre atento, né? Sempre ligado, né? A pessoa consegue, ela tem uma capacidade de vigilância, né? De atenção, mas isso é algo que é para todos nós, né? O apóstolo vai chegar a dizer na palavra de Deus, né? Orai e vigiai, né? Orar e vigiar em todo o tempo, né? Então a gente precisa ter essa noção que existe uma, digamos assim, uma investida do inimigo contra nós, igreja, sim. E ele vai vir assim, dessa forma sorrateira, como um ladrão, como um homem mau. Ele vai vir de todas as formas como um lobo, né? Um lobo voraz, né? Como um lobo que quer devorar as ovelhas, que quer raptar as ovelhas, quer separá-las, né? As estratégias das bestas feras, normalmente os predadores, eles separam a vítima, né, a presa do rebanho, né? Vê como é interessante isso, né? Pouquíssimos têm a capacidade do leão, mas mesmo o leão, ele também faz a mesma tática, né? É tão poderoso, né? Então, terceiro, a ação diabólica contra a palavra de Deus. Isso também está em Mateus 13, versículo 19. Já quer aproveitar, Bia, aí? Por favor. Então, a ação diabólica contra a palavra de Deus, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ali, lógico, a gente está destacando não sem contexto, né? A gente não vai entrar em cada contexto, né, pastor? Mas a gente está entendendo aqui o que? O maligno vem, né? É interessante que ali a expressão é o maligno, né, Marcos? Sem pestanejar, né? Ouvindo alguém a palavra do reino, o que acontece? O maligno vem. Me chamou muita atenção isso. O investimento, uma ação diabólica aqui contra a palavra de Deus, mas aqui no caso contra a pessoa que ouviu a palavra. Então é as duas coisas, é uma ação contra as dois, né? O receptor e a mensagem. Quem vem? O maligno. Então é uma ação, né, dessas seitas. A razão que as seitas têm estabelecido, essas razões, essa aqui foi a terceira, elas vão seguindo aqui exatamente dessas formas. Teriam mais, não dá para esgotar todas, mas aqui o quarto, né? O descuido da igreja em pregar o evangelho, em cumprir sua missão evangelística. Ponto bem importante aqui. Mateus 13, né? A gente vai botar aqui no texto de Mateus, João 20, 21. Pode ler para nós, Mãe, foi isso? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É interessante porque tem um comissionamento. Jesus ele
deixar claro, ó, o Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. Então, vão, né? Esse é o sentido ali, o contexto está dizendo uma coisa, mas eu quero que vocês observem uma coisa que ele fala no início: paz seja convosco. Porque é o momento ali que eles estão, é o final do Evangelho de João, está se encaminhando, né, para o fim. Então muita coisa aconteceu, ele está dando, ele está deixando. Eu não sei se vocês entendem assim, mas é um pensamento que eu queria compartilhar aqui essa noite também. As últimas palavras de alguém são palavras bem importantes, né? São palavras a se considerar, né? E óbvio que ali não são as últimas, mas ele está começando a falar as últimas coisas. Pelo menos no livro de João, se a gente pegar só o Evangelho de João, eu já ouvi uma vez que, não sei se foi Lutero ou foi Spurgeon, agora não lembro, que comentou: se ficasse para nós somente a porção do Evangelho de João e de Romanos, nós estava na bênção, porque tinha uma amplitude, uma completude ali, né? De tão precioso que é, né, o Evangelho de João, né? Tanto teologicamente, nossa, uma visão panorâmica de toda a história, a narrativa da redenção. Romanos, né? Imagina? Então eu sei que esse acho que foi Spurgeon, ele cita, né? Ou foi Lutero, né? Que se ficasse somente essas duas porções, nós estava, ainda assim nós estava, ia ser suficiente para a nossa salvação, para a edificação e tal, né? Glória a Deus por isso. Então, ele também casaria com Mateus 13:25 também, a gente poderia lembrar que foi um dos primeiros textos que a gente leu, né? Essa questão do descuido, né, da igreja em pregar o Evangelho, né? Em não estar vigilante e o inimigo vem, né? Quando a gente está dormindo, quando a gente está ali, né? Tem uma história aqui no Rio Grande do Sul, os pastores antigos, que eles vão dizer assim, né? Um pastor mais novo botou uma plaquinha na igreja, igreja em férias. Aí um endemoniado foi lá escrever: o diabo trabalhando e tal, né? Então, essa história é verídica, ela aconteceu no interior aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas veja bem, é óbvio que a obra de Deus ela nunca para, nunca cessa. A igreja não tira férias. O pastor ele pode tentar descansar um pouquinho, dar uma desopilada, relaxar com a família, né? Eu falo isso como pastor, mas pastor não tira férias. Pastor nunca para de trabalhar, ele nunca para de obrar, nunca. Ele pode estar dormindo às 2 da manhã, quando vê, toca o celular, está lá o pastor. Só que isso ninguém fala. É o contrário, as pessoas questionam se o pastor trabalha, mas isso é um outro assunto, né? Mas igreja não tira férias, pastor não tira férias, ainda que ele queira descansar um pouco, que não está proibido também, né? Também é humano, também é limitado, também cansa, né? Também aquilo seria uma falsa hermenêutica que vai combinar com a nossa semântica enganosa de alguma forma aí, né? Isso desse material aqui, a falsa hermenêutica é uma ação diabólica também, que o próprio inimigo ele tem se infiltrado nesse meio, né, digamos assim, religioso, nesse meio evangélico, e tem disseminado enganos, tem agido dessa forma sorrateira, trazendo ignorância, muitas vezes trazendo incompreensão, cegueira, né? Guias de cegos, até a gente vai comentar depois. Isso está em 2 Pedro 3,16, quer ler para nós? 2 Pedro 3,16 seria essa falsa hermenêutica como ação, né? Para diabólica. Essas ações diabólicas que eu estou repetindo são para surgimento das seitas. Então, para que elas surjam, tem uma ação diabólica por trás, tá? Por favor. 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. É a parte mais B ali do versículo, né? Então eles vão torcer, né? Eles vão distorcer ou torcer, né? Para sua própria, o seu próprio engano ali, né, Michael? Seria nesse sentido, né? No caso, eles torcem, né? A ponto difícil de entender. Os indultos, inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras
para a sua própria perdição. Ou seja, ao fazer isso, eles estão se encaminhando para a perdição, Estão se encaminhando. destruição. Né? E muitos viram até E aí, logo guias de cego. olha que Pode ler. o seguinte, né? Pode. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Amém. Então aqui, né? Exatamente. Né? Aí está avisando já esse homem. Ó, se guarda nesse tipo de pessoa. Vamos já aproveitar e ler aí, pode ler, Marina, Tito 3, por favor. Pegar essa carona do Maico. O Maico puxou um gancho aqui. Tito 3, o 10 e o 11, por favor. Continuando essa linha do Maico aí. Pode até comentar, Maico, se quiser continuar. É que esse versículo está bem dentro aí. Tu tem anotado em Romanos 16 o texto? Não. Não? Pode. Depois que eu também não leio aqui. Exato. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, né? Isso. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. É a mesma coisa ali de Pedro, para a sua própria perdição. Tá? Em si mesmo ele está condenado. Sim, mesmo. Aqui tem um texto em Romanos 16, que diz assim, Romanos 16, versículo 17 em diante. Diz assim, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Então, é para a gente estar atentos, prestando atenção em pessoas que promovem dissensões, ou seja, divisões, escândalos, que fazem as pessoas tropeçarem. E se voltam então contra a doutrina que aprendeste, ou seja, contra essa doutrina. Desviai-vos deles, ou apartai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha só, naquele tempo lá, o apóstolo Paulo tinha que estar lutando ali, porque já tinha os hereges ali, já tinha aqueles que estavam tentando atrair pessoas para si, com palavras suaves. Aqui a gente vê o método, O método, Isso aí palavras. Quando a gente vai falar do líder da seita, nós vamos tocar nesse ponto aí. O carisma, Isso. Suaves palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Exatamente. Então a gente vai ter que voltar nesse aí, mas ele está bem encaixado com os dois textos anteriores, Ver a importância desse investimento da ação diabólica para que as seitas. Por que as seitas surgem? É esse contexto todo, irmãos. Começa exatamente nessa desunião, nessa divisão. E não é uma divisão entre nós, é uma divisão nossa com o próprio Deus muitas vezes, porque um lado está errado. E isso é difícil de engolir. E essa é a verdade. Sempre onde há oposição, um dos dois está errado. E nós já falamos nessa mesa aqui também o quê? Que o certo seria assim, se eu penso, eu tenho uma opinião, uma interpretação, eu penso uma coisa sobre a vida, e o André pensa uma outra coisa. Eu e o André temos que ter humildade, chegar aos gestos das escrituras, e as escrituras vão ter os termos e vão ser o ponto final da nossa conversa. Mas onde é que está essa humildade? A gente prefere se rachar, se quebrar, do que se humilhar, render, sujeitar. Tudo se fala a palavra, irmão. Sujeitar uns aos outros no temor de Deus, no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, é nesse aspecto. Então nunca é em nós, não seria em nós, mas seria em Deus, nas Escrituras, Então essa divisão faz todo sentido para o surgimento das seitas em todos os tempos. Ela está sempre, a seita lá advém de alguma divisão. O cara lá era diácono, daí não foi eleito a presbítero, a pastor, ficou bravo, saiu e fundou uma igreja. Ou algo parecido, mas quando veio, fundou uma seita. Já não é mais nem cooperador do reino, já não é nem mais igreja, virou seita. Recebeu o exclusivismo, começou a contestar em não cumprir essa doutrina, e aí vai descambando, abismo chama abismo, como a gente sabe, e aí fica difícil. Então, encaminhando para o fim dessa parte aqui inicial,
falta de conhecimento sobre a verdade única da palavra de Deus, a Bíblia. Isso é uma constante, irmãos. Meus irmãos, eu tive agora semana passada, eu fui ver uma série, eu indico a série, não tem nenhum problema assim. Se tiver, daí eu vou ter que responder por isso. Mas é uma série que ela fala assim, como ser um líder de uma seita. O autor, ele foi incrível, cara. Ele dissecou, ele mostrou como ele age. Até vou usar alguma coisa que ele falou aqui depois no material. Eu não sei se esse cara é cristão, se ele não é, mas é incrível como ele mostra assim a sagacidade da pessoa, sabe, a intenção maligna de domínio, de governo, sabe, a pessoa querendo o mal do próximo realmente. Então fica evidente nessa série toda, né? Mas essa aqui, a falta de conhecimento da verdade única da palavra de Deus, a Bíblia, isso aqui é uma ação maligna, meus irmãos. A gente nunca teve tanto analfabeto de Bíblia como nos nossos dias, viu? É uma das piores gerações. O conhecimento da palavra de Deus é essa geração atual. Isso não sou eu sozinho que estou falando, não. Muitos têm, pessoas que têm assim, caminhado pelo mundo todo, percebendo a igreja, tendo uma leitura falando, olha, a igreja abandonou a busca pelo conhecimento de Deus, das Escrituras. O Michael me mandou um vídeo há um domingo atrás, do pastor querido do Brasil, da Assembleia de Deus, que fala que nós precisamos regressar, nós precisamos voltar, resgatar a palavra de Deus, precisamos fazer uma volta às Escrituras. É esse o título, hein? É semelhante a isso. É semelhante a isso, né? É um retorno à palavra de Deus. A gente precisa disso, urgentemente. E ele já é um ancião, já é um homem que está com seus 90 lá, sei lá. 80 e poucos. 80 e poucos estão vividos, né? São quase 7, 8 décadas na igreja, vivendo, servindo ao Senhor. Então não dá para desprezar uma opinião de um homem, mas a leitura dele não está errada. A gente consegue ver isso, irmãos. As pessoas são... Dá um berro perto de dar um eco no peito, as pessoas estão vazias dentro da igreja. A gente tem visto pessoas vazias dentro da igreja. Então isso é uma dificuldade que a gente tem encontrado, principalmente quem está na área do ensino, percebe que as pessoas não têm conhecimento das Escrituras, do nosso Deus, de doutrinas fundamentais, né? Então isso está em 1 Timóteo 2,4, pode ler para nós, André? Por favor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aí. Posso perguntar qual é o significado de indultos da ignorância? Ignorantes, sem falta de conhecimento. Isso não é mais... As pessoas que não têm um conhecimento, né, sobre causa. É 1 Timóteo 2,4. Por favor. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha que interessante. Eles sejam salvos, mas que todos os homens, né, venham a ter, né, o conhecimento da verdade. Ou melhor, venham ao conhecimento, né? Eu botei venham a ter, não, né? Venham ao conhecimento, desculpe. Essa versão, essa CF aí, a gente, né, sabe da fidelidade, né, do empenho desses irmãos da Trinitariana, são décadas e décadas firmando ali, não deixando ninguém tocar, né? Graças a Deus por eles. Que venham ao conhecimento. Irmãos, qual é o conhecimento de Deus? É a palavra de Deus. É a Bíblia, irmãos. Essa é a verdade de Deus. Esse é o conhecimento de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Vai ler a Bíblia. Quer ouvir, assim, a vontade de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Não podia ficar sem dar essa, né? Tipo, é a palavra de Deus, irmãos. E hoje os jovens, né, assim, fazem umas perguntas hoje na escola sobre escolhas, assim, e a maioria, assim, eu quero, né, trabalhar, estudar, fazer minha vida, e depois eu penso numa união, num casamento, assim, mas a família é sempre por último, assim. E uma menina assim, mas eu tenho uma tia minha lá, só que ela tem 55 anos, ela não tem filho, não tem nada, viajou o mundo todo, sei o que e tal. Daí no finalzinho eu fiquei esperando ela ver assim, ela pra mim, ela gosta muito de mim, assim,
como se fosse uma filha para ela. Então eu falei, tá aí, viu? Ela tem tudo, mas ela tem uma carência materna lá no subconsciente dela que ela luta todos os dias por isso. Assim. E uma guria olhou assim. Mas tipo assim? Sim, exato, é verdade. Né? Então, assim, de todo esse foi preenchido com viagem, tudo bem, né? Passear, conhecer o mundo, interessante, mas viu que ela optou em não ter casar, não se casar, não ter filhos, assim. Primeiro ela conquistou tudo que ela quis conquistar. Ela fez tudo aquilo que o coração egoísta dela quis fazer. Eu falei isso pra eles assim, Só que o chamado principal que Deus tinha, né, que Deus determinou para todas as mulheres, né, ela não cumpriu. Ela não quis, ela Ela ser tirou desobediente, o ela optou em ser desobediente. Ela tirou o Olha só, aí a opção, ela optou em ser desobediente. Né? Não foi uma questão, sabe, só, ela tomou a decisão de, não, eu não quero, né? Tipo, aquilo que foi o principal chamado. Tem duas coisas aí nesse testemunho belíssimo do André, né, que é uma realidade atual. Glória a Deus por isso, que o André pôde representar o conhecimento de Deus lá, né? Mas tem dois pontos nessa fala do André que é importante sobre essa mulher. Primeiro, ela foi contra a natureza e propósito da existência dela. É um pouquinho mais profundo. Segundo, que não deveria ser segundo, de repente deveria ser primeiro. A primeira coisa que uma mulher deve almejar é ser mãe e esposa. Toda mulher deve pensar primeiro nisso, assim como o homem, ser marido e pai. Nada vem antes disso, nada. Absolutamente nada. Um menino de 5 anos já tem que ensinar ele, um dia vai ser um marido e um pai, desde 5 anos, vai ensinar. Dobra o joelho na cama e vai olhando, vai ser um marido de uma mulher só, um homem fiel, um trabalhador, vai ter filhos desde pequeno, mesma coisa do menino. Essas aqui, desde pequeno, vai ser uma esposa e uma mãe, desde pequeno, porque essa é a ordem primeira, não vem nada primeiro que isso. Primeiro mandamento de Deus é esse. O homem se une à sua esposa, deixa o pai e mãe no sentido ali de ter a sua história, a sua família e geram filhos, tenham filhos. Até eu e o Michael a gente tem conversado sobre isso. A palavra vai ter essas, gerem filhos, tenham filhos, desde Gênesis, né? Sejam fecundos, multipliquem-se, que é um assunto que a gente já tocou aqui, mas só lembrando nessa história do André, a questão do propósito que eu mencionei ali, dela ser criada, Jesus falou assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou o que adianta essa mulher ter viajado o mundo todo, ter curtido, trabalhado, tendo sucesso em outras áreas, e no fim perder a própria vida? Porque no final é que conta, e perder a própria vida. E Jesus não termina, ele vai fazer uma perguntinha depois: o que daria o homem por troca, por favor, da sua vida? Ele faz uma outra pergunta logo depois, no versículo depois ele vai falar isso. O que tu daria pela tua vida? Sendo que ele pagou pela nossa vida. Jesus nos comprou, assumiu e comprou, e a gente pertence a ele, nós somos uma propriedade de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui das seitas que são falsos mestres, falsos deuses, falsos evangelhos, outros cristos. Meus irmãos, a gente não incorpora Cristo na nossa vida, a gente não tem, tipo assim, Cristo é mais uma área ali, a minha religiosidade. Não, meu irmão, não é uma opção. Cristo é tudo, e não só isso, ele é o Senhor, ele é o amo, ele é o dono, ele é Deus. Mas onde é que está a nossa compreensão disso? Na falta de conhecimento. Porque as pessoas não conhecem, as pessoas pecam contra elas mesmas, pecam contra a Trindade, contra Deus, contra Jesus. Porque quem nos comprou? Quem que é o nosso dono? Quem que é o nosso Senhor, nosso amo? Jesus. E muitas vezes a gente age como governantes da nossa própria história, da nossa própria vida, quando nós não somos. Porque se nós... Foi a palavra até do aniversário da minha sobrinha lá. Se vivemos para Deus, vivemos.
Se morremos, né? É para o Senhor ali no caso, né, o texto. Para o Senhor morremos, porque pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, meus irmãos. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não sou o dono de mim. Eu vi uma loja lá na Alvorada, lá, dona de mim, o nome da loja. Bem antibíblico. Eu não sou o dono de mim. E a ideologia atual desse tipo de pessoa, que não tem o conhecimento da verdade única bíblica, qual é? Meu corpo, minhas regras, não é assim? Não é o que a gente escuta aí? Tudo antibíblico. Porque ao casar, teu corpo não é mais teu, é de Cristo e do marido e da esposa. Então tudo vai contra a verdade e o conhecimento de Deus. Isso é uma estratégia maligna, uma ação maligna para o surgimento de seitas. Claro que tem seitas baseadas só nisso, meus irmãos. As seitas que surgiram nos anos 60, 70 e 80 nos Estados Unidos, que foi uma época de muitas seitas, todas elas proibiram ter filhos, se casarem, porque tu tinha que ser de todo mundo, não podia casar, não podia ter filhos, tu tinha que servir o guru da seita, né, o dono da seita, né, a gente assistiu lá. Todas elas tinham uma característica em comum, todas proibiam exatamente o mandamento de Gênesis. Pode ir, Michael, aí. Tá. Eu queria comentar Claro. tem uma palavra que diz assim, em Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis, aliás, 2:14 e 15, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido em vão nem trabalhado em vão. Então, né, nós temos aqui basicamente, quero chamar a atenção, né? A gente tem muita coisa nesse texto, mas quero chamar a atenção, né, para duas coisas principais. Amém. Primeiro, a nossa posição e qual é o meio onde nós estamos. Nós somos chamados aqui por esse texto, né, que nós estamos resplandecendo como astros no mundo. Amém. Testemunho. Exatamente, né? Justamente a luz de Cristo em nós. Cristo. Amém. O meio ao qual nós estamos, a gente aqui que nós estamos o quê? No meio de uma geração corrompida e perversa. Então nós não podemos, jamais perder, né, isso de vista, assim, Acho que a geração na qual nós estamos, ela é uma geração indesculpável, ela é uma geração corrompida. Então, tudo aquilo que as pessoas, né, aquilo que elas pensam, que elas imaginam, que elas falam, as decisões, né, os propósitos de vida e tudo mais, tudo isso está maculado, tudo isso está corrompido pelo pecado. Verdade. Então, a gente tem que entender que a gente está cercado por isso, e por isso, que muitas vezes é tão difícil o processo de santificação, porque a gente foi criado nesse meio, e muitas vezes a gente nem consegue discernir o que é pecado de tudo isso. Mas é uma geração corrompida e perversa. Salvai-nos dessa geração. Um outro texto. Exato, né? O Pedro, né, está chamando, né? O arrependimento. E aí, então, mas daí olha só o que diz: retendo a palavra da vida. Aleluia. Então nós temos que reter, né, para a gente justamente não ser levado por essa geração, pelos princípios dessa geração e tudo mais. A gente venha reter a palavra da vida, né? Até o dia de Cristo. Né? Amém. Nós somos pró-vida, no aspecto não ideológico, né? Não é essa. Eu falei uma expressão atual, eu sei, mas eu quero dizer, é como diz lá em Deuteronômio, né? Escolhemos a vida por sugestão do Senhor. Escolhe uma vida. Escolhe a vida, não a morte. Falta de maturidade espiritual também. Efésios 4:1. Pode ler para nós, Carol, por favor. Efésios 4:1. A gente já concluiu essa parte aqui. Pode ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados.
Então, Efésios 4:1, ele está falando ali, o apóstolo, né, chamando que a gente possa andar como dignos dessa vocação que fomos chamados, né, andarmos com maturidade. Em Hebreus ele vai dizer, né, atendendo ao tempo decorrido, né, vocês já deviam ser mestres, né, porque maturidade tem a ver com crescimento, sim, tem a ver com crescimento. Tem a ver com frutos, sim, tem a ver com frutos. Tem a ver com, digamos assim, um esvaziamento do teu envolvimento com esse mundo, com as questões dessa vida, tem a ver também. Uma diminuição do teu apego ao mundo tem muito a ver. Que a pessoa, quanto mais ela espiritualmente ela se torna madura, menos ela vai se envolver nas questões dessa vida. Ela vai ficar atrapalhada com essa vida, amando esse mundo, que o amor daí do Pai não está nela, amiga do mundo, porque daí ela tem inimizade contra Deus. Todo o conceito do apóstolo. O mundo, ele é um alvo do amor, da misericórdia, da graça salvadora para a pregação do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Nada mais, nada menos. Porque o mundo jaz do maligno. O dia mau é nesse mundo mau. Porque não vai ver dia mau depois. Ele se encerra junto com o homem mau, do dia mau, da malignidade. Ele diz ali, o maligno vem, né? Deixa eu ler. O cara ouviu a palavra do reino, o maligno vem. Nossa! A gente não pode temer, porque maior é o Espírito Santo que está em nós agora. Mas, tipo assim, ficar sabendo, isso é uma ciência, a gente tem que estar ciente, na questão de estar ciente. Está pregando o Evangelho para alguém, o maligno vem. Só irmãos, para os irmãos compreenderem, né? Como é que funciona isso? Como é que o maligno vem, né? Olha como é que foi lá, semelhante como aconteceu lá no Jardim do Éden. Tá? Deus deu a palavra. Bom, vocês podem comer de tudo. Mas dessa árvore no meio do jardim, o conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deu a palavra. Bom, aí vem uma lei. Serpente, vem ali, né? Como é que fez? Primeira coisa, lançou dúvida. Foi assim que Deus disse, né? Vocês não podem comer de nenhuma árvore e tal. Ou seja, né? Já lançando coisa e meio já querendo dar uma distorcida naquilo que Deus havia falado. E daí, né, e depois, na sequência, negando aquilo que Deus falou. Não, né, certamente não morreres. Porque, acusou, né, Deus assim, de ser egoísta, não, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecendo bem e mal. Né? Aí, então o que acontece? Muitas vezes, a palavra está sendo pregada, né? E aí, como é que o inimigo vem? Ele vai lançando semente de dúvida. Será que é assim mesmo? Será que assim? A pessoa está lendo, né? E daí quando vem, não, mas isso aí está sendo falado porque estão querendo me privar, né, do meu direito de fazer o que eu quero e tal. Minha individualidade, né? Indivíduo. Tu vê que muitas vezes são coisas, né, que é uma luta interior no coração, né, contra a palavra, né, que está sendo, né, porque não, está sendo privado do meu prazer, o meu desejo, né, mas você nem sabe que essa luta não é só do coração dela, que sim, muitas vezes o coração é resistente, mas muitas vezes são sugestões que o inimigo foi lançando ali, de dúvidas, e de, é assim então que vai, olha o que estão querendo te privar, né, e tal, né, sabe, é toda uma luta, uma batalha, muitas vezes contra, né, a palavra que às vezes já está acontecendo no momento do culto. A pessoa está ali recebendo, né, a palavra sendo semeada e o inimigo tentando, ao mesmo tempo para ela está tentando, né? E muitas vezes essa luta já está acontecendo no momento da pregação. Não é só depois que a pessoa foi para casa, né, e tal. Às vezes já está ali no momento. Essa batalha, né? Uma batalha, né, o inimigo tentando tirar tudo que está sendo semeado. E tem a ver com esse conhecimento, né, Mike, que a gente está falando das Escrituras. Quando a gente obedece a palavra de Deus, não é uma questão de mérito, não é esse o meu ponto, porque a gente não pode ser só ouvinte, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E Jesus vai dizer mais, que aquele que ouve as minhas palavras e esse pratica, ele é considerado um homem prudente.
que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas antes ele vai cavar uma profunda vala, vai lançar o alicerce sobre a rocha. E virá com ímpeto, né, o vento, a corrente das águas, e aquela casa não vai tombar. Mas o homem prudente, que ouve, não pratica, que não obedece, esse edificou sua casa na areia, grande será sua ruína. Só lembrando essa explicação de Jesus sobre isso que o Michael falou. Vou dar um ligeirão aqui. Então, assim, a gente falou então, né, por que do surgimento de tantas seitas, essas ações diabólicas, em alguns pontos a gente pode enxergar isso. Agora eu quero falar aqui para os irmãos, a gente deve olhar com cuidado para o nosso meio, por exemplo, assim, qual é a postura que nós devemos ter quando a gente encontrar com um falso mestre, com um falso apóstolo, com um falso profeta, com alguém falso. Que postura que a gente tem que ter quando isso acontece, né? Até eu tinha notado aqui um texto que eu quero que os irmãos... 2 João, versículo 10 e 11. Pode ler para nós, Manu, por favor. 2 João, epístola ali, né? O 10 e o 11. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um posicionamento, né? A gente está numa época, irmãos, de muita polarização, não é verdade? Além do relativismo todo, né? Tem a tal da polarização, né? Posso ler? Pode ler. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Irmãos, tá claro para nós aqui, ou alguém precisa que nós... Olha o que diz aqui o apóstolo João. Olha que interessante isso, irmãos. A gente precisa ter essa observância da prática, como a gente tem, qual é a nossa postura mediante esse momento que a gente está vivendo. Então, épocas de polarização, né? Eu disse para o Michael numa outra oportunidade, posicionamento. A gente tem que ter posicionamento. Então, a gente não pode estar recebendo na nossa casa, gente, qualquer um. A gente leu anteriormente ali o texto que a Marina leu de Tito, que o Michael leu também ali o anterior, que foi uma continuação do versículo, fala para a gente se afastar. E a gente não pode nem mencionar que essas pessoas fazem. Lógico que ele está falando de pecado, né? Mas também estão em pecado também, né? A iniquidade governando ali e tal. Até falar o que eles fazem em pecado, não sentam para comer. Quantas vezes a gente se une a esse tipo de pessoa, gente? Como se houvesse comunhão entre luz e trevas. Não há. Nosso Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há comunhão, gente, entre nós e trevas. Se nós somos, de fato, refletimos a luz de Cristo, que comunhão há entre nós e essas trevas? A gente vai receber uma pessoa das trevas na nossa casa. Será que falta discernimento? Será que falta conhecimento? Ou é só uma cumplicidade nossa com o pecado? Toquei numa parte delicada aqui. Tá, mas veja bem, se tu sabe que uma pessoa está em pecado, e não só o pecado assim na sua ignorância, tá? Mas é um pecado assim que ele ofende a Deus, que ele ofende a igreja, que ele ofende o casamento, que ele ofende a família, e que ele ofende inclusive a tua vida. E vamos ter uma noção clara que quando eu peco, a gente pode até usar aqui o Salmo 51 como exemplo. Quando eu peco, eu tenho que ter uma noção do meu pecado, viu? Quando eu peco, quem é que eu atinjo? Senhor, quem mais? Nosso irmão. Então, quando eu estou pecando, eu peco contra a igreja, contra o André, contra a Duda, contra o Michael, contra o Gilmar, peco contra todo mundo, gente. Sabe por quê? Eu usei uma expressão antes ali e não falei. O individualismo, né? Esse indivíduo que a psicologia, a psicanálise prega aí, a gente tem que ter um pouquinho de dificuldade com essa palavra. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos indivíduos da igreja.
Veja bem, nós somos membros de um corpo. Fazemos parte um do outro. Quando o dedinho lá, alguém pisa lá, dói aqui também na orelha. A gente é membro, gente. Por isso que a gente se alegra com os que se alegram, né? A gente chora com os que choram, né? É isso, esse é o corpo de Cristo. A gente se toca, irmãos. A gente se toca, a gente deixa a impressão digital na vida do irmão, da irmã. Passou por aqui o Maico. Hoje eu falava com um pastor, amigo nosso, em comum, o Maico. Estava vendo umas questões comigo lá, daqui a pouco conversando, ela assim, eu sei que está dando com o Maico agora, né? Até o jeito de falar mudou, não sei o quê. Mas é isso que acontece. Não foi que reconheceram em Pedro? Ele fala como um deles. Mesmo Pedro querendo negar Cristo, ele não conseguia negar quem ele era, porque ele era de Jesus. Jesus fez dele um discípulo, um irmão. E o inimigo às vezes vem e tenta, né, nos camuflar e tal. Então nesse aspecto fui um pouquinho além, mas eu queria deixar isso claro para nós. Então, nós precisamos ter uma noção clara dessas coisas. Quer ver uma coisa? Aqui, nosso posicionamento, ele vai partir de um posicionamento de uma palavra muito delicada. Aqui eu vou entrar numa questão muito delicada, o nosso julgamento. Nós devemos julgar, meus irmãos, todas as coisas, inclusive o que nós ouvimos da parte de Deus, se nós julgamos ter nela a salvação, como sua palavra. Então eu saio dizendo amém para tudo, porque eu estou aqui num ambiente, não. Eu digo amém se Deus diz amém. Se a palavra considera aquilo, porque a palavra explica a palavra diz amém. E em Cristo nós temos o amém e o sim de Deus, né? Lembrei agora desse texto, né? É em Cristo, em Coríntios, sei lá. Mas olha só que interessante. A gente não sai dizendo amém para tudo que o pastor diz, para tudo que a denominação diz, para tudo que o líder, que o marido, que a esposa, não. A gente diz amém no aspecto quando Deus diz e estabelece. Onde é que Deus diz? Na sua palavra, na sua verdade e conhecimento de Deus. Então, nesse aspecto, nós devemos julgar todas as coisas, que nós julgaremos o mundo, nós julgaremos os anjos, nós julgaremos até os iníquos, os ímpios, né? Pode ler, mas está engatilhado. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o que acontece? Aqui está falando dos cristãos de Bereia. Os cristãos de Bereia foram chamados aqui como sendo mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Eles receberam de bom grado, só que eles não receberam de bom grado assim de qualquer jeito. Eles, antes de receberem, eles examinaram, eles puderam dar um veredito positivo e então receber de bom grado, porque eles examinaram cada dia nas Escrituras se as coisas que estavam sendo pregadas de fato, né, batiam ali, fechavam o que estava escrito. Então imagina, daí chega lá os mormons lá pregando um monte de bobagem, aí tu vai lá para a Escritura. Nada disso aqui aí. Não amém. Não vou dizer amém, não vou receber nada disso. Está repreendido em nome de Jesus. Exatamente, já se posiciona, respeito. Aí, agora olha só, mas como todo julgamento é pela palavra. Aí vem o herege e fala alguma coisa. O que tu vai fazer? Tem mais textos aí sobre esse tratamento em relação a... Tem. Da 1 Coríntios 6, né? Tá. 2 ou 3. Tem algum... só para eu saber sim. Ele vai citar aqui os exemplos de Jesus, João Batista, de Judas, de Pedro, de João. Tem bastante texto. Essa parte aqui é só desses textos. Não. Tem Tito? Não tem Tito. Então rapidinho, vou citar só duas passagens de Tito. Uma que já foi lida antes, tá? Sim. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Só que tu vai dar uma ou outra demonstração, né, para o herege. Depois a partir de então, tu é obrigado a continuar insistindo, não, tu vai evitar ele. Pode continuar orando. Pode orar por ele, fé, mas não vai ficar ali insistindo a vida toda, né, com o herege.
Só que como é que vai ser essa admoestação? Como é que tu vai admoestar um herege? Em Tito mesmo já tem a resposta. Amém. Né? Antes de como é que vai fazer isso, ó. Tito capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, como é que tu vai ter a capacidade de, daqui a pouco, convencer o herege que está contradizendo essa doutrina? Conhecendo muito bem essa doutrina e se apegando a essa palavra fiel. Retendo. Então, tu vai reter ela, vai se apegar à palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que então tu tenha o poder de admoestar com essa doutrina e convencer o contradizente. É dessa forma. E nisso nós somos poderosos em Deus. Não tenhamos dificuldade com essa expressão. Nisso nós somos poderosos em Deus. Quando retemos a palavra, no conhecimento, na verdade, do Ser que nos santifica, que é a luz, né, da própria Escritura, vai nos tornar poderosos em Deus pela própria Escritura. Porque olha essa coisa tremenda. Tu não pode jamais confiar na tua capacidade de raciocínio, inteligência e tudo mais. Não, tu vai confiar na palavra. É uma questão de fé. É de crer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando tu crê que a palavra de Deus é poderosa, quando tu está cheio dessa palavra, tu te torna poderoso em Deus. Como Paulo fala, né? Lá em Atos 18, 24 e 25. Eu queria te ler isso aqui para nós até já dar esse. Pode ver para nós esse, Michael. Atos 18, 24 e 25. Quer ver? Nós devemos julgar, e aqui tem uma expressão aqui nesse material que é assim, e dar nome aos bodes, tá? 18, 24 e 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Me lembrei dessa expressão que o Michael leu num outro texto, né? O apóstolo Paulo falando em Tito, mas aí só para reconecto, né, as coisas, né? Então, às vezes parece que a gente não tem esse desejo, né, de sermos em Deus, com humildade, né? Aqui, poderosos nas Escrituras. Porque daí a mensagem não é nossa. Ela é maior do que nós, e é um privilégio a gente falar aqui aos domingos, né, como carteiros, né, Michael? A gente apenas compartilhar a mensagem e a palavra de Deus. E nisso está o poder. O Evangelho é o poder de Deus, né? Então aqui, devemos julgar e dar nome aos bodes. João Batista chamou os saduceus de raça de víboras. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no início, os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, todos esses eram seitas da época de Jesus, tá? Jesus combateu seitas, os primeiros discípulos. Antes também teve lá os adoradores de outros, de Mamon, de outros, aquele deus das crianças, o Moloque, sempre tiveram Baal, esses adoradores, né, essas seitas, né, malignas, né, deuses que o mundo é mundo. Então assim, Pedro chamou de raça de víboras os saduceus, né? Jesus, né, chamou os fariseus de raça de víboras. Judas chamou de falsos profetas, chamou eles de animais irracionais, né? João Batista chamou eles de filhos do diabo. Jesus também vai usar essa nomenclatura em João 8, né? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do pai da mentira, do diabo. Se vocês fossem, vocês saberiam quem eu sou, vocês teriam conhecimento da verdade. Os filhos de Abraão sabem quem eu sou. Abraão me viu e se alegrou porque me viu, né? Me viu Jesus, né? Então, Jesus chamou os mestres da lei, os fariseus, né? E aqui tem uma lista grande, eu vou ler elas para vocês saberem, para nós saber como é essa postura diante dos falsos mestres, falsos irmãos. E aqui não estou dizendo para a gente ser agressivo, não é esse o ponto. A gente precisa ter apenas uma consciência clara, tá? Olha o que Jesus falou, Jesus, tá, irmãos? O Senhor, sobre os mestres fariseus e todos esses seitas aqui, essênios, saduceus e zelotes, tá? Logo depois ali teve também o gnosticismo e o ebionismo, né? Nos séculos posteriores, ali, 2 ali.
Já começa. O arianismo está tudo ali, essas seitas, essas heresias, né, Maicon? Sim. Ó, hipócritas, isso está em Mateus, vários textos em Mateus. Guias de cegos também está em Mateus. Cegos insensatos, né? Sepulcros caiados, que é uma expressão bem, né, também conhecida. Serpentes, tudo fala de Jesus, tá, gente? Jesus, eu vou dar aqui vou direto para o apóstolo Paulo para ganhar tempo. Paulo também entrou nessa, não só Pedro e João, e Jesus, João Batista, mas olha só o que Paulo diz: insolentes, arrogantes, difamadores, criaturas irracionais, injustos, devassos, maldizentes, lobos, vorazes, né, a expressão que ele usa. Quer dizer, então, a gente precisa dar nome quando a gente julga as atitudes, julga as ações, julga o que é dito. E a estes, né, é um pouquinho delicado falar isso, mas não de forma a se colocar como superior, mas sim como um igual, que apenas repreende no sentido da própria perdição, porque o Michael leu um texto ali, que a pessoa mesmo se insurge, se perde, ela está se encaminhando, é isso, né? Ela se encaminha à perdição. É sobre o herege, é o de Tito, né? Ele mesmo se encaminha à perdição. Em si mesmo condenado. Em si mesmo condenado. Então, nesse sentido. Então, por isso que a gente, às vezes as pessoas não entendem, os pastores, os líderes, né? Os diáconos. Quem poupa lobo, sacrifica ovelha. Então, não há sabedoria em nós acolhermos estes que são irreconciliáveis, né? Vamos lembrar que, né? Irreconciliáveis. Gente, a palavra diz que existem pessoas que são irreconciliáveis. Somente um milagre, o Espírito Santo ir lá e convencer a pessoa, né, do seu pecado, da justiça do juízo, porque a pessoa, ou como diz Paulo, nem vamos entregar para Satanás para que haja salvação. Olha que loucura isso, mas isso é bíblico. Então, quem poupa lobo sacrifica ovelha, né? Por isso que todo pastor tem esse zelo, né? Então, bem rapidamente, eu quero falar aqui de 7, se tiver mais o Michael acrescenta, falsos mestres que são usados nessas seitas. A gente tem falado sobre seitas hoje, eu não estou pontuando, não estou falando especificamente delas, mas sobre as seitas de modo geral. Quem são esses hoje, identificados nas escrituras, na história, né? A gente tem o herege. A gente vai enxergar claramente na escritura. A gente leu um versículo ali hoje sobre o herege. Esse seria o primeiro falso mestre. Ele é o líder de uma seita, ele é cativante, ele é tudo aquilo que a gente tem falado aqui, né? A gente tem o charlatão que vai enganar, né? Vai defraudar, vai criar fraude, perdão. Defraudar também, né? A gente poderia botar num outro, mas ele vai criar uma fraude, ele é um charlatão, para que as pessoas sigam ele, vai enganar as pessoas, enganador, mas esse é o charlatão. Ele é um falso mestre atual. O falso profeta. Como é que eu sei como é que a Bíblia diz que eu posso identificar um falso profeta? Quando ele profetiza e não acontece, ou quando ele profetiza contra o conselho de Deus, a Bíblia, ou quando ele profetiza algo que a Bíblia condena. Tem algumas formas de eu identificar um falso profeta. Também pelos frutos, né? Pelos frutos, ótimo, né? Enfim, são formas. O falso profeta está no meio da igreja, tá, gente? Inclusive, alguns chegam aqui, eu sou profeta, viu, pastor? E já dá a credencial que é um profeta. Daqui a pouco ele começa a vomitar, entendeu? Tem os falsos profetas, e aí entra ali o abusador, e ele abusa, né? E aí aqui são vários aspectos do abuso que ele vai causar, digamos assim, uma seita, né? Nos seus seguidores, ele vai abusar mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Daí entra a defraudação, enfim, o abusador, né? Depois tem, encaminhando aqui, o divisor, que é o que o Michael falou muito bem, que é aquele que causa, né? Tenhamos cuidado com esses, né? Que estão sempre murmurando, nunca concordam com nada. Parece o Brutus, né? Parece o Zangado lá daqueles contos. A pessoa nunca concorda com nada, sempre
E cuidado com esses, assim, sabe? Tem dificuldade, né? Na unidade, tem dificuldade em ceder e tal. Sempre reclamando. Sempre reclamando. O bajulador também, né? Aqui um outro tipo, né? Uma outra espécie. Existe líder de seita bajulador? Claro que existe. É aquele que fala o que a pessoa quer ouvir, né? Ah, como tu é linda, maravilhosa. Ah, como tu é lindo, maravilhoso. Como tu é espetacular, tu é incrível, o André. O André está sempre... Toda vez que ele prega, né, como um coach, como um falso mestre, o André sai se achando a melhor pessoa do mundo, né? O cara mais poderoso, tudo ao contrário do que a gente falou até agora, né? Então o bajulador ele também é um falso líder, né? O especulador, que é aquela pessoa que ela busca informação, investiga a informação para escravizar as pessoas, é nesse sentido. Porque quanto mais informação eu tenho sobre ti, mais eu posso te ter na minha mão. Que é uma coisa mais usual, né? Tem equipes de inteligência dentro de seitas, viu, gente? Isso tem naquela série que eu falei. E o trabalho deles é descobrir os teus podres para o líder da seita te ter na mão dele. Bem que interessante isso, né? Então, o que a gente precisa entender quando a gente faz esse julgamento, né? Esse exame, essa observância, na verdade, no conhecimento das coisas que Deus nos fala. Agora nós vamos entrar para a parte final. A gente precisa entender que toda seita ela vai trazer, ela vai tentar trazer, eles, né? Não, nós já temos novas verdades, no plural mesmo, novos conhecimentos ocultos, gnosticismo, né? Conhecimentos ocultos sobre a vida, sobre o universo, sobre Deus, tudo errado, né? Novas verdades, novas interpretações da Bíblia. Gente, isso é muito atual. Novas interpretações da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Não tem nada de novo nesse aspecto. Por isso, e Deus também deixou para nós legados, autores. A gente tem, o Michael é muito bem informado sobre isso. Eu também tenho algum conhecimento, os irmãos mais velhos. Quer ouvir sobre algum assunto? Tem material lá para indicar, não somente o nosso lá para o teu contato lá que tu falou, tem fontes boas, inclusive, que a gente poderia indicar materiais tanto como vídeos quanto livros. Então, essas indicações, esses conselhos, acontece tudo aqui, no chão da igreja, onde há confiança, né, no Senhor, na sua palavra, na luz, porque se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. O sangue do Senhor Jesus nos purificará de todo pecado. Então, novas interpretações da Bíblia, uma fonte não bíblica de autoridade. Isso aqui é mato. É a Bíblia e mais alguma coisa, Jesus e mais alguma coisa, para a salvação, para as pessoas saberem como devem viver. Isso é mentira. Cristo é suficiente, a palavra é suficiente. Não tem autoridade extra-bíblica, não existe para Deus e não existe para nós também, quanto igreja, quanto homens e mulheres, quanto família. A única autoridade é a de Deus, através da sua palavra, do governo do seu Espírito, das autoridades instituídas por Deus, delegadas por Deus. Então, minha filha já sabe, se eu entrar no ônibus, motorista, cobrador, na sala de aula, professores, quer dizer, na rua, a polícia, a guarda, quer dizer, tem que sempre, quando tu chega num lugar, tu aprende a identificar ou por placas, né, que são sinaleira, é uma autoridade. Placa de pare. A sinaleira é uma autoridade. Quem não obedece uma sinaleira está infringindo a lei, está infringindo uma autoridade, né? Mas a sinaleira, ela por exemplo, assim, uma placa que diz onde é o hospital. Eu posso chegar nessa placa e marcar consulta ali e ser atendido? Claro que não, ela apenas aponta para o hospital. Então a gente só tem que ter um entendimento, uma coisa, outra coisa. Apesar que na palavra de Deus, às vezes uma coisa é outra coisa também. Também, nesse sentido. Não vamos criar nenhum dualismo, mas a questão é nós entendermos. Então, a fonte extra-bíblica, ela deve ser aceita? Não, não deve. A autoridade somente a bíblica e a do governo do Espírito Santo. E aquilo que a Bíblia delega a autoridade, o próprio Deus. Fora isso, porque quem se opõe ao próprio Deus. E aí está frito, né? Outra coisa, outros cristos, né? Outros cristos, né? A gente já tem texto que fica evidente, a gente tem falado ao longo, né? Rosa Cruz tinha um,
Parece que cada um queria ter o seu próprio Cristo, né? Daqui a pouco a gente mesmo está criando um aqui. Nosso aqui é um Jesus surfista, paz e amor, pescador. E a gente já falou. Jesus disse o seguinte, lá em João, capítulo 7. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, está deixando claro, que crê nele como diz as Escrituras. Então não é como eu quero. Então quer dizer que eu não posso ter o meu Jesus fofes? Não, tu não pode. Porque Jesus não é fofes. Se a Bíblia não diz que ele é fofes, ele não é fofes. Ele não é tudo que tu quer, ele é tudo que ele é. E ele é o tudo de Deus, e ele é tudo que a Bíblia diz que ele é. Eu não quis ser pesado, mas só para deixar a coisa bem estabelecida, né? Nisso que você estava falando, né, de Jesus fofes, né? Uma vez chegou uma jovem em mim e disse assim: ai, Jesus é nosso mano bro. Aí eu. Como é que é? Aí ela, ai, Jesus é nosso mano, nosso parceiro, nosso mano bro. Eu disse: Jesus é nosso Senhor, Ele é nosso irmão, por ser assim, né, o Filho de Deus e o primogênito. Mas mano bro, eu acho que é demais. Um pouquinho demais. Muito bom. Mas é bem que a Marina falou, essa é a pegada atual, né? Falsas profecias, mato, gente, é muita falsa profecia. Quantos aqui o pastor Mike a gente ministrou, né? Marcando data da volta de Jesus, umas coisas absurdas. E as pessoas sabendo, permanecem no engano e no erro, né? Então são tudo características de uma seita que, tipo assim, não mostra nenhuma verdade, nenhuma coerência, né? Quanta incoerência a gente viu aqui nessa... Muita incoerência, né? Então, assim, agora, o que é o líder, né? O líder, normalmente, ele constrói uma base na sua imagem, ele vai trabalhar em prol do rebanho, vai moldar as mentes com lavagem cerebral, ele vai prometer eternidade, vai trabalhar pelo medo, vai trabalhar um controle também da sua própria imagem, como uma pessoa diferente no mundo, né? Ele vai tentar se tornar, entre aspas, tipo uma espécie de imortal, né? Isso aqui é tudo verdade, gente. Estudando as seitas, tu vai ver isso aqui claramente, principalmente aquelas da década de 60 e 70 dos Estados Unidos. É incrível, isso aqui é palpável nas seitas. Essa tentativa aqui de engano, de falsidade, de mentira, né? De trevas, ela aconteceu e vem acontecendo, né? Ele fala coisas boas e belas sobre tudo e todos, por isso que as pessoas aceitam. Ele promete riquezas, né? Quem é que prometeu riquezas na Bíblia? O diabo. Muito bem. Foi o diabo. Quem disse que se prostrado adorar-me, te darei tudo, riquezas, foi o diabo, não foi o Senhor Jesus. E tem pessoas que citam esse texto achando que foi Deus. Voltando lá, falta de conhecimento bíblico. Sim, já ouvi de púlpito. A gente ouve, eu falo analfabetismo bíblico. Então, assim, promessa de riquezas, trazendo medo, né, em relação ao final dos tempos. Isso aqui é uma característica muito forte em todas as seitas. Sempre fala do fim dos tempos, né? E promete uma salvação extra-bíblica, extra-Cristo, né? Ou às vezes até acrescenta, né? Não, é Cristo, que nem os adventistas. É Cristo e no final mais Satanás. Né? Satanás é um co-salvador, né? Porque daí ele recebe na paleta lá todos os... Não é o juízo investigativo, né? Doutrina lá adventista, né? No final, Jesus vai ter que ir para limpar o céu, que ele levou, contaminou com sujeira dos pecados, né? Que ele levou. Vai ter que jogar os pecados sobre as costas de Satanás, joga no abismo, e aí está todo mundo perdoado e tal. Heresia, né? Blasfêmia, tudo junto, né? Uma coisa só. É exatamente isso aqui, trazendo uma co-salvação. Não existe isso. Só existe um Salvador e uma salvação. Em nenhum outro nome há salvação, senão por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, quem são essas pessoas? E aqui sim é o fim, tá? Que são, que a gente falou que são vulneráveis, tá? Porque assim, quando eu falei aqui dos líderes, eu falei rapidamente. Esse líder, ele é um líder carismático, inteligente, ele é
sabe agregar pessoas, como é que é? Ver o potencial dos seus liderados. Isso aí lembra alguma coisa atual ou não? Os tal dos coaches. Então, todo líder de seita ele é um belo coach, viu? Com todo o respeito. Mas nenhum respeito também. Tá? Então, eles extraem o melhor das pessoas, né? Como se as pessoas não fossem más, não tivessem um coração corrupto, como fala aqui, como se não fosse pecador. Então, a pessoa sai sempre se achando a melhor pessoa do mundo, né? A pessoa mais reta, mais honesta, né? Com moral, com envergadura, com moralismo, né? Belo religioso, né? Belo fariseu, belo hipócrita, né? Que não se humilha diante da palavra de Deus. Então aqui nós temos esses líderes que também vão sempre reivindicar para si o que é uma revelação especial de Deus, uma constância, né? Reivindicam que o anjo ou o mensageiro celestial que falou com eles teve um exclusivismo. Depois eles tratam isso até para seu próprio grupo, né? Ou se fosse do céu, a gente sabe que nunca é do céu, não nesse caso, né? Sempre é lá do inferno, nesse caso, né? Sempre é no caso, amando do inimigo, né? Ele reivindica também ser designado por Deus para cumprir aquilo que Jesus não pôde cumprir, que os apóstolos, ou para corrigir o rumo da igreja atual, ou para trazer uma última revelação. É sempre nessa mesma pegada. Isso não vai mudar, isso é sempre a mesma conversa, porque é o que dá certo para enganar as pessoas. Tem um analfabetismo bíblico, então, né? E ele tem habilidades especiais, ele pode até curar, ele pode fazer várias coisas, ele tem isso também. Isso é uma prerrogativa desses falsos líderes, né? Ele está sempre acima da repreensão, ele nunca pode ser repreendido, nunca pode ter oposição, porque ele é um tirano e um ditador. Isso também é verdade. No fim das contas, um líder de uma seita ele é um tirano, ele é um ditador. Porque ele é o abusador, lembra que a gente falou do abusador aqui? Ele é esse abusador, da autoridade, né? Daí a pessoa já se entregou em corpo e alma para ele, então ele vai fazer o que ele quiser com aquela pessoa, né? Quem são essas pessoas, tá, gente? Essas pessoas são pessoas vulneráveis. São pessoas que podem estar em luto, enlutadas. São pessoas que ainda se encontram muito na solidão. Pessoas que sofreram traumas, abandonos, divórcios, falências, nunca conseguiram sair, digamos assim, da pobreza. São perfis bem distintos, mas são perfis assim que atraem as seitas. Porque as seitas vão prometer mundos e fundos, né? Afinal de contas, né? Então são pessoas desencantadas também com religiões, com a religiosidade, né? São pessoas que têm talvez confusão na sua intelectualidade, por causa que não entendem como as coisas funcionam mais. Isso aqui é verdade. Nós vivemos num tempo incerto, repararam? Parece que tu não sabe o que vai acontecer amanhã, tipo, literalmente assim. Será que amanhã vai ter aula? Quantas vezes já aconteceu isso nos últimos anos com vocês, sim ou não? É um tempo de incerteza, não é? É um tempo de instabilidade, então isso é muito recorrente nos últimos 3 anos, 2 anos, né, pelo menos, né? Então a gente tem um monte de gente suscetível a seitas, vulneráveis, que é um tempo de incertezas. Daí chega alguém, né? Tenho certeza que isso é melhor para a tua vida. Pronto, ganhou a pessoa. Se tu falar a frase certa que a pessoa quer ouvir, tu ganha ela para tua seita. Nesse caso aqui, né? São destruidores do caráter, da sociedade e tornam a impessoalidade da pessoa uma coisa concreta para eles. Ou seja, isso aqui é desumanização, né? Isso aqui é uma coisa que está em voga também. Tem gente trabalhando para desumanizar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem, por exemplo, assim, um zero à esquerda, dizer, ó, só vai ter valor se tu estiver com a gente. Mas o valor que tu tem foi pago na cruz por Jesus. Ninguém te ama como Jesus. Uau! Então tem muito valor para Deus.
porque ninguém fez de Jesus o que Deus fez por ti. Só que talvez, como não chegou essa verdade arrebatadora, salvadora em ti, tu tá carente ali, né? Ele chega assim, não, tu tem um valor. Tinha um cântico, eu digo, você tem um valor, o Espírito, né? Cara, cantava isso na igreja, as pessoas, desmoronavam no chão. Lembra? Caiu chorando, porque as pessoas carecem de valor, né? De ser alguém, né? De ser reconhecidas e tal. São pessoas que são adeptas às seitas. São pessoas emocionalmente quebradas, destruídas, carentes, pessoas que emocionalmente deram errado. O pior não é isso, cara. O pior é que uma pessoa chega mal numa seita, ela sai pior. Porque eu tenho essa impressão que toda pessoa que vem numa seita, ela vem toda estragadinha. Já viram isso? É batata. Pega alguém que participou de alguma seita, eu conheço vários, a pessoa sempre volta com algum déficit, alguma coisa assim. É muito estranho. Eu creio no poder transformador da palavra de Deus, do Espírito Santo. Sim, eu creio, mas é inegável que a pessoa está acabada. Tu vê a pessoa não consegue nem parece que chapou a vida toda, sei lá, tem isso aí, gente. A pessoa vem estragada no seu intelecto, porque é tão grave aquelas heresias, aquelas blasfêmias, aquele engano todo, que ela já não sabe mais o que é certo e errado. E aí a verdade de Deus, para se tornar aquela verdade única e absoluta, para ela vai demorar um pouco de tempo, porque Jesus falou, tem que cavar profunda a vala para lançar o alicerce. O que é o alicerce aqui? A palavra. A rocha ali é Cristo, o alicerce é a palavra, a edificação, a construção daquilo. Só que daí tem que cavar uma profunda vala, porque aquilo que Deus não vai usar é jogado fora. É nesse aspecto, né? São pessoas que se tornam indivíduos e já não sabem mais o que é pertencimento à família e à igreja. Quem é a família e a igreja, gente? É as duas instituições pelo qual Deus ainda preserva a ordem no mundo, além dos governos, dos principados, dessas potestades governamentais. Mas a família e a igreja são as duas instituições de Deus. Deus age no mundo hoje. Por que essas pessoas entram na seita? Porque isso vai tentar satisfazer psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Tem seitas, a gente viu aqui seitas que elas prometem fisicamente uma melhora, lembra? Saúde. A gente foi aquela do yoga lá, né? Da Sichuan, né? Seixuanoe. Então, assim, pessoas querem digamos assim, um gás, né? Querem voltar a ter alguma. E a gente sabe que se elas beberem, comerem do nosso Senhor, né, que é a água viva, água eterna, a fonte da água da vida, o pão que veio do céu, ela nunca mais vai ter fome nem sede, vão ser saciadas. Mas aqui na seita elas vão buscar isso e não vão ter satisfação, porque a suficiência só está em Cristo e na palavra. A seita pode também ser atraente porque ela tem uma rigidez moral, uma moralidade exacerbada e tenta demonstrar pureza. Normalmente o líder de seita ele bota uma coisa inatingível lá, que é para a pessoa ficar um tempão tentando, sabe, alcançar os estágios, né, que ele vai prender ela, né. Daí a pessoa questiona uma coisa, como tu nem teve um revelamento ainda, tu ainda está questionando, tipo assim, né. Tenta botar ela no lugar dela, né? Rebaixa ela e tal, né? Humilha e tal. Bota uma coisa inatingível, né? Como uma coisa de produção, sacrifício, e a pessoa fica presa àquilo, né? Por que essas pessoas se mantêm na seita, né? Por dependência. As pessoas querem ficar frequentemente dependendo umas das outras. A seita vai proporcionar isso, psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente. Com engano, mas fará isso, né? Por isolamento, o contato com as pessoas de fora é cada vez mais pretendido no tempo atual, né? É reduzido, ou seja, a pessoa ela quer fazer parte, pertencimento a algum lugar. Se isso requer isolamento para ela, não tem problema. Ela está disposta a se isolar com um grupo, vários grupos, né? Se isolaram, construíram um Éden, construíram coisas assim inimagináveis como seita,
para ter essas coisas aqui, essas conquistas, né? Para uma reconstrução cognitiva, porque precisa receber uma... Como é que é uma palavra atual que se usa aí na PNL, nos coaches, não é reprogramação é reset, tem uma palavra que eles usam, ressignificar, reprogramar, agora não lembro, tá, me faltou essa palavra, mas eu lembrei agora. Tem uma palavra atual que a pessoa, ela é como se ela se repaginasse, como se ela se reprogramasse, se reiniciasse, uma coisa assim. Isso também é usado pelas seitas ainda hoje. Por substituição, os companheiros da seita ocupam frequentemente o lugar de pai, de mãe, de irmão, de pastor, de mentor, de discipulador. Será que isso aqui não é a ausência da igreja? Cabe uma reflexão aqui para nós, né, como igreja. As pessoas estão precisando disso aqui, a gente tem isso para oferecer e nem vem de nós, isso é ordenança bíblica. Apacentar, discipular, ensinar, gerar filhos espirituais também. O apóstolo Paulo disse, né, com dores de parto, né, até Cristo ser formado em vós, né? Por obrigação, o membro fica comprometido com o grupo emocionalmente e às vezes até financeiramente, mesmo que quebre, né, a falência, ele vai ter obrigado a cumprir todas as obrigações, os deveres daquele grupo, né? E é interessante porque a menor forma de entendimento é obrigação, né? Então foi constatado isso. Quando é que uma pessoa entende pouco? Quando é obrigado. Mas a maior forma de entendimento é o amor, né? E aqui eu estou terminando. Por culpa, porque é dito que se ela sair, ela vai trair o líder, vai trair a seita, e Deus não vai estar com ela não vai ser mais salva. Só pode, o exclusivismo, só pode ser salva ali, com aquele líder, com aquele grupo. Então, por culpa, ela não sai também, ela se mantém. E por ameaça, tem algumas seitas que, se tu abandonar, tu é ameaçado, tua família é ameaçada, teus entes queridos, né? Então, tudo isso é real, né? Basicamente, essas pessoas, elas são encontradas nas escrituras, vou mencionar aqui, são, o horário já está avançado, mas eu quero só mencionar para não ficar aqui. Essas pessoas, tá? Elas estão conhecidas nas escrituras talvez como pessoas imaturas, como meninos agitados. A Bíblia vai dizer que são levados por todo o vento, né, de doutrina, por artimanha de homens, pelos nécios, pelos débeis, né, pelos neófitos. São tudo termos assim que a gente não vai ter tempo aqui de explicar agora, mas eu queria deixar registrado isso. Essas pessoas tipificam esses adeptos aqui, gente. Pessoas ignorantes, sem conhecimento, indoutos, incautos, é tudo nesse sentido. Pessoas incapazes também, que é uma expressão forte, mas são incapazes, às vezes também, porque tem a sua autoestima tão baixa, né? Porque como não vivem para Deus, não tem plenitude, então no mundo podem ter autoestima baixa. Na igreja pode ter autoestima baixa? Não, porque é suficiente. Se tu tem o Espírito Santo, não pode ter autoestima baixa. Mesmo que tu tenha essa luta, não é certo, seria um pecado. Porque não te falta fé para saber que quem está em ti é poderoso e é maior que qualquer outro. Vou fazer uma entrevista, poxa, o Espírito Santo está comigo. Até nisso eu posso confiar. Vai me ajudar o que falar na hora ali, para mim ir bem na entrevista, não há o que temer, né? Então, a gente vai encontrando essas expressões do texto da ceia. O que vai dizer a ceia? Porque aqueles que não discernem o corpo, quem são esses? Por isso que há muitos no meio de vocês que dormem, né? A palavra não vai dizer, desperta tu que dorme, levanta-te, resplandece. É nesse sentido, é um sono espiritual. São pessoas que são assim, vou usar uma expressão meio engraçada, são sonequinhas, entendeu? Espiritualmente.
Sabe, um sonequinho espiritualmente é uma pessoa que está sempre dormindo, assim, não está vigilante, não está atenta, não despertou, não acordou assim para o Evangelho, para a obediência, para a santificação, para a frutificação. Então, parece que às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com eles, porque eles são meio sonolentos, né, devagarinho, morosos, assim. A ceia vai falar, o texto da ceia vai falar isso. E não só isso, vai dizer ali que há no meio de vós pessoas enfermas, né, doentes, dá uns 3 exemplos aí naquele texto, né? Também a gente pode incluir aqui, eu lembrei isso por último, não está aqui, mas eu lembrei do texto da ceia, porque são todas as pessoas adeptas, são todas pessoas vulneráveis, que talvez porque a igreja não tem ido, não tem pregado, não tem testemunhado, as seitas têm ido, e tem arrebanhado, não é arrebanhado, é arrecadado, arregimentado esse para a sua seita, né? Então, uma pergunta que a gente pode se fazer, que eu concluo, nós podemos fazer pelo Evangelho do Reino, pelo Reino de Deus, por Cristo, né? Nosso Senhor e Salvador, né? Pela pregação e evangelização, o que eles fazem pela mentira, pelas trevas, pelo império das trevas lá, né? Pela falsidade, por Satanás? Essa é a pergunta, nós podemos. Então vamos responder. Vamos responder com eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Como crerão? Envia-me a mim, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Quem fale? E como ouvirão se ninguém foi enviado, né? Então o Senhor, foi lido hoje, né? A João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Só que tem uma outra palavra, e aqui, vou até fechar aqui já. Jesus falou assim, no Evangelho, que nós seríamos enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Então, você está pronto? Mas que o Espírito Santo que está em nós é maior, mais poderoso. E o Evangelho é o poder soberano sobre todo o perdido, sobre todos esses, de qualquer seita, que a gente possa continuar falando sobre as seitas, nós vamos continuar aqui refutando a luz da palavra, que a gente possa pregar para esses com ousadia, com intrepidez, para que eles sejam salvos e alcançados pelo Senhor. Amém? Analisar o texto que diz em 2 Coríntios 11 e versículo 13 ao 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, todo líder de uma seita, né, e aí o líder, quando eu digo líder, não é só o cabeça, né, mas todos aqueles que são promotores, né, de seitas, né, eles são estes, né, obreiros fraudulentos, né, como diz aqui. Eles podem se transfigurar de apóstolos de Cristo, de pastor de Cristo, de evangelista, de qualquer, né, posição que alguém julgue, né, ser de Cristo, mas não é maravilha, né, como diz aqui, porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, que os ministros de Satanás se transfigurem em ministros de justiça, tentem se aparentar, né, como ministros de justiça. Só que o fim deles é a perdição. O fim deles é conforme as suas próprias obras, né? Ou seja, todo o falso ensino, a gente já viu ali alguns textos, né, leva à perdição, né? Fora que eles não têm apenas um falso ensino, uma falsa doutrina, leva também a práticas pecaminosas, né? Então, só o entendimento errado, a mente corrompida já é pecado, já leva a pessoa à perdição. Então, só o fato de não compreenderem o Evangelho, de terem uma mentalidade distorcida, corrompida, já estão perdidos somente por causa disso.
né? Mas além disso, né, as obras, né, de alguém que crê na heresia, de alguém que né, é um adepto de uma seita, são obras que às vezes vai ter ali, né, uma capa de santidade em alguns aspectos, né? Tu vai olhar ali, né, o Mormon, ele não bebe cerveja, ele, né, é um cara de família, né, um cara que paga suas contas em dia e tal, né, mas tem um monte de outras, né, coisas ali malignas, né, por trás, e muitas vezes que se mostram por meio de práticas, né? E assim todas as seitas são dessa forma, e o fim dos tais será conforme as suas obras. Amém? Tem uma coisa aqui, ó, que eu anotei, que eu achei bem interessante, que eu não tinha ainda, que é uma frase de Lutero sobre seitas. Olha que interessante, posso ler aqui? Ó? Pode ler? Aqui. Olha que interessante, isso aqui é de um livro chamado Cal das Seitas, de Martinho Lutero. Cal das Seitas, de Martinho Lutero, página 82. Diz assim: se não houvesse seitas, nós, igreja, pelas quais podemos ser despertados, né, a perceber Satanás agindo, o diabo agindo, no caso, tornaríamos demasiadamente preguiçosos, dorminhocos, roncando rumo à morte e à perdição também. Olha só, observando que Martinho Lutero. A fé e a palavra de Deus seriam algo que ficaria obscuro e obsoleto, poderiam ser rejeitadas no nosso meio ao decorrer do tempo. Agora, quando as seitas são levadas a sério e rebatidas, né, são para nós como um esmeril, podem nos polir, nos fazer reluzir, nos amolar, para que sejamos afiados, porque elas no fim estão nos lustrando nossa fé, nosso conhecimento da verdade única de Deus, da doutrina de Deus, para serem limpos como estribilhos brilhantes, espelhos brilhantes, tendo conhecimento Satanás, dos seus pensamentos, das suas ações pelas seitas, mas também para combater. Assim a palavra será mais comunicada por nós, né? Mais conhecida por nós também. Essa frase, ela aparece, eu fiz uma pesquisa dela, quem citou ela foi o Nathanael Rinaldi. Aí fui dar uma conferida, né, na fonte, assim, né? Realmente ela existe, é que ela aparece às vezes com uma troca de alguma palavra muito antiga, né? Daí depois que eu fui repetindo às vezes uma coisa ou outra para não deixar, mas é uma frase bem grande, tá? E é muito inteligente o que ele falou, assim, eu concordo com ele, com o Martinho Lutero. Lógico que eu fico triste, fico até indignado por causa de tantas seitas, assim. Mas ao mesmo tempo elas têm motividade, não é não. É realmente para promover que nós venhamos a cumprir nosso papel. Amém. 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 Como diz, né, o texto aqui em... Tem um versículo que diz assim, o que importa aqui. Isso, 1 Coríntios, né? Exatamente. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, né, ou aprovados, né, se manifestem entre vós. Tremendo, né? Amém.